Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal Foca na Fono. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, compartilhe com os amigos e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as vogais. Sim, porque a gente tem um jeito de ensinar as vogais que pode confundir a criança. E se você acha que o português só tem 5 vogais, vamos lá que eu vou te mostrar. Então vamos lá, pessoal. A gente aprende na escola 5 vogais. A, E, I, O, U. Coloquei aqui para vocês verem e escrevi embaixo alguma palavrinha que as contém. Por exemplo, pato. O A na palavra pato tem o som de A mesmo. Então aqui eu pus a única representação que este fonema A tem. A vogal E, porque a gente disse que são A, E, I, O, U. Aqui nesta palavrinha ela realmente tem o som de E, o fonema E. Ela se lê vela. Mas, por exemplo, se eu penso na palavra medo, eu mudei o som desta representação escrita, que pode ser E ou E. Entenderam? O I vai ter o som de I mesmo e a mesma coisa que acontece aqui quando eu falo da abertura e do fechamento da vogal, do E e do E, a gente vai encontrar no O e no O. Então, por exemplo, aqui eu coloquei óculos, mas se eu falo poste, também fica com o mesmo som. E se eu falar forte, ainda tem esse som do O aberto. Mas se eu falar alguma palavrinha como rosto, por exemplo, fogo, por exemplo, o O vai ter o som fechado. E se a criança aprende que as vogais têm apenas os sons abertos, A, E, I, O, U, quando ela se deparar com esta palavrinha, ela não vai falar fogo, ela vai ler fogo. E aí a gente causa uma confusão na cabecinha dela, né? Então, o que a gente... O U, na verdade, ele também tem apenas uma representação, né? Como no caso de uva, eu sempre vou ler esse fonema com o sonzinho U. Como seria o correto para a gente ensinar as crianças quando estamos falando sobre as vogais? Sim, deixa eu trocar de caneta aqui que essa tá ruim. Nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, nós temos 5 representações gráficas das vogais. Porém, essas vogais, elas têm 12 diferentes sons. Eu ensinei para vocês que essas aqui têm os sons abertos e fechados. Então, a gente já descobriu nessa primeira parte que são 7 sons, 7 fonemas que são representados por 5 vogais, numa palavrinha, no momento de ler ou escrever, independente de ter sinais. Agora, quais são os outros sons, os outros fonemas, faltam 5, que essas vogais podem representar? Vocês sabem? Agora, pessoal, eu estou falando de sons nasais, são anasalados. Então, o A, ele também adquire este sonzinho, o E, o I, todas elas vão ter esse som quando elas vierem seguidos de M ou de N, por exemplo. Então, se eu penso na palavrinha ponte, eu nunca vou ler ponte. Eu preciso pensar que esse O anterior vai ser anasalado. As crianças fazem uma confusão muito grande, principalmente quando a gente está falando do A nessas posições. Não sei, vamos dizer assim, cantar. Cantar, laranja. O que elas fazem, pessoal, quando elas se deparam com o som AN? Como que elas representam? Se você é professor, psicopedagogo, fono, você com certeza já viu essa hipótese que elas elaboram no momento que elas estão aprendendo o som do A nasal, anasalado. Elas acabam escrevendo, gente, dessa forma aqui, ó.
como elas pensam não faz sentido na cabecinha delas que o som seja representado pelo A, porque este aqui só tem o som de A. Entenderam? E vocês podem transpor isso para inúmeros outros exemplos, e agora, a partir desse momento que você já tem essa informação, já sabe, você pode começar a reparar na escrita dos seus pacientes. E quem sabe, e por que não, ensiná-los na sala de aula, se você é professor, se você é mãe, você pode mostrar na sua casa os diferentes sons que cada uma das vogais tem, dependendo do espaço onde ocupam na palavra ou simplesmente na forma de ler. Então, muitas vezes eu não tenho como mostrar para a criança a diferença, por exemplo, do E na palavrinha pelo, na palavrinha pele. Isso só vai ser aprendido, absorvido, conforme ela for lendo e formando memória dessas palavras. Inclusive nós, diante de uma palavra desconhecida, muitas vezes vamos fazer uma abertura de vogal onde não tem. A gente pode perceber isso quando nós aprendemos, inclusive, uma outra língua, né? A gente vai ler a primeira representação que vem na nossa cabeça, conforme as nossas referências anteriores relacionadas àquela letrinha. Então, A, por exemplo, a pessoa que está aprendendo inglês pode falar apple e não entender que o sonzinho do A em inglês é e não A, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Veja os nossos outros vídeos que já temos postados, que pode ser muito interessante para você ajudar a sua criança, seu filho, seu aluno ou seu paciente. Até a próxima!